Então a gente vive então uma pressão competitiva, né? Que nos leva aí uma busca por eficiência, né? E essa pressão competitiva, os setores, né, da indústria que mais sentem essas oscilações de mercado, né? Que preveem, que são mais sensitivos, né? E que também induzem a mudanças, né? É o setor automotivo, siderúrgico, têxtil, eletroeletrônicos, né, plásticos, né, são grandes setores, né, industriais, né, que atendem demandas globais, assim, que sentem tendências de mercado, né. Foi o setor automotivo, por exemplo, né, um dos exemplos, né, que sente que a produção em massa já não consegue mais atender, né, as novas condições de mercado, né. Hoje em dia, então, a gente tem uma condição totalmente diferente do que a gente tinha lá nos anos 50, anos 60, né, considerando os Estados Unidos, né, e a Europa, onde a produção em massa naquela época era viável, né? No sentido que tu não tinha preocupações em relação à concorrência, né? Tu não tinha uma ampla concorrência, né? Não existiam mercados ainda, mercados maduros, né? A indústria, parar para analisar, assim, a gente não tem tanto tempo de vida, assim, né, em termos de indústria, né. Se tu parar para pensar ali desde a Revolução Industrial até de 1800, vamos colocar assim, até 1900, quando surge Taylor, né, quando Taylor propõe uma nova abordagem de organização, né, são 100 anos, é bastante, né. Mas esses 100 anos foi praticamente de uma desorganização em termos de, não desorganização, mas metodologias, não existia uma metodologia hegemônica, né, de organização empresarial, né. Cada lugar trabalhava de uma forma, enfim, né. Até que o Taylor aparece, né, e ainda uma indústria, o Taylor aparece, o Ford aparece também, né? Então a indústria ganha uma outra proporção em termos de produção, né? Só que mundialmente tu não tem o Brasil, se tu pegar o Brasil, o que a gente estava fazendo enquanto estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra e Estados Unidos, 1750, 1800, né? Os Estados Unidos crescendo cidades, né? O que estava acontecendo no Brasil, por exemplo, né, nessa época? Né? A gente estava ainda no processo de escravidão, né? A gente trabalhava ainda com a escravidão, enquanto os Estados Unidos e a Europa, a Inglaterra estavam já, né, trabalhando com indústria, né, industrialização, né, do país, né? Então a gente já larga atrás, né? Tem todo um aspecto cultural no Brasil também, né? Enraizado na questão da escravidão. Mas aí quando tu pega, por exemplo, um Henry Ford, né? Um Fordismo, uma produção em massa, né? Então o Brasil ainda, né? A gente está um pouco atrás ainda, né? Em relação a isso, em relação aos grandes centros, né? A gente sempre está alguns anos atrás, assim, né? Então naquela época lá dos anos 50, anos 60, a época áurea dos Estados Unidos, né, pós-guerra, né, financiou a Europa, né, desenvolvimento europeu, né, reconstrução da Europa, né. A própria Europa também vivendo um crescimento no sentido de recuperação de um pós-guerra, né, com financiamentos de americanos, né, com ajuda americana.
Então, um período ali de alto crescimento, né, alto desenvolvimento, e a produção em massa se justificava, né. Só que na medida que a indústria começa a ampliar, né, os ramos industriais, né, a quantidade de empresas, né, começa a aumentar, a gente vai ver que os mercados começam a ficar maduros, né, começa a haver uma capacidade instalada de atendimento a essa demanda, né, a uma demanda aí, né. Então começa a haver começa a surgir uma pressão competitiva, né, uma certa competição. E quando surge uma crise, né, que é a crise do petróleo ali da década de 70, né, então há uma mudança acontece, né, no sentido de que tu não é mais possível se pensar, né, não pensar na eficiência, né, em trabalhar a eficiência dos processos produtivos. Então essa crise aqui é que marca, né, o surgimento, né, do sistema Toyota de produção como um sistema hegemônico que se adaptou e que conseguiu se reformular, né, se sustentar em cima de uma nova abordagem, né, de uma nova abordagem que é um crescimento lento, um crescimento mundial lento, né, e novas tendências de mercado, né, no sentido de preferências, né, no sentido da variedade de produtos, né. O consumidor começa a querer mais variedade, mais qualidade, né, ele tem mais opções, os mercados estão maduros, que a gente chama, né. Então, e o sistema Toyota de produção ele se adapta melhor a essa condição. Então a gente já falou também que antes dos anos 70, né, a oferta, né, era menor do que a demanda, né, ou seja, tinha muita demanda e pouca oferta, pouca capacidade instalada, né. Depois dos anos 70 muda essa lógica, né. Tu tem mais oferta, mais capacidade instalada do que demanda, né. Então tu parte de uma lógica de mercado, né? A lógica do mercado, né? Começa a prestar atenção no mercado, né? Antes, né, o que tu colocava para vender, o que se produzisse se vendia, né? Hoje, né, depois dos anos 70, né, na verdade não, né? O mercado, então o produto era o que acontecia antes dos anos 70 é que o produto era imposto, né, se impunha um produto, né, para te vender, para te comprar, né. Pós anos 70 se inverte essa lógica, né, há uma inversão de lógica em que não, né? Eu posso escolher, eu já tenho condições, hoje eu tenho condições de escolher o que eu quero comprar, né? A melhor alternativa, né? Melhor custo-benefício, enfim, né? Quero algo de maior qualidade, né? Quero algo de menor qualidade, quero comprar um carro azul, um carro verde, um carro que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha, né? Então, e essa característica de mercado vai totalmente de encontro à característica da produção em massa, que é a produção, né, que são linhas de produção dedicadas a coisas muito estreitas, a oscilações, a variedades muito estreitas, né? Então, a lógica da produção em massa é produzir unidades, com máquinas dedicadas a produzir determinado tipo de unidade, né? Por exemplo, máquinas dedicadas a produzir portas, máquinas dedicadas a produzir determinado tipo de componente, né?
né? E aquela máquina, né, vai produzir muito daquele único componente. Só que essa máquina ela não é versátil, então quando tu precisa variar o teu produto, isso custa caro, então tu tem que comprar mais máquinas, tu tem que adaptar toda a tua estrutura, né? Então, para produção em massa, a variedade é custosa, ela é muito custosa, né, para esse mesmo. E já que o mercado ele impõe uma variedade, né, ele quer variedade, ele quer produto novo, ele quer inovação, né? Então, essa lógica, essa estrutura organizacional, essa estrutura fabril, né, de produção em massa, esse pensamento, ele já não está mais adequado ao mercado. E não adianta, né? O que o mercado quer é o que tem que acontecer, essa é a lógica, né? É o mercado que controla, né, o produto. Então uma lógica, né, uma lógica assim de comportamento de custos de produção, né? Enquanto tu tem um gráfico aqui de custo, né, e um gráfico de quantidade e variedade, né, paralelo aqui, né, quantidade, esse preto e variedade, né? Então quanto maior o custo, né? Aliás, quanto menor a quantidade, uma quantidade pequena, maior o custo. E na medida que tu vai aumentando a tua quantidade, né, tu vai diluindo esse custo, né? Vai diluindo esse custo. Aqui em termos de proporção, né, enquanto tu duplica, né, o volume duplicado, né, quando tu duplica o teu volume de produção, tu reduz custos de 15% a 25%, né? Tu vai reduzindo, claro, até que tu vai chegar a um nível aí, um limite aí, né, de redução de custos. Do ponto de vista da variedade, né, quanto maior a variedade, né, obviamente maior é o teu custo, né? Se tu está produzindo uma coisa só, né, beleza, mas aí na medida que tu precisa produzir outros produtos, outros tipos, o que a gente chama de mix de produção, mix de produto, né, tu vai ter que setar máquina, tu vai ter que trocar ferramenta, né, tu vai ter que fazer uma série de operações ali de preparo, né, de preparação para receber um novo produto, uma nova peça, enfim, né? Então esse ajuste, né, que a variedade impõe, esse ajuste ele custa, né, ele custa caro. Então a variedade, né, duplicada, essa proporção é maior do que o volume, né? É mais caro tu duplicar a tua variedade, né, do que tu duplicar o teu volume, né? É mais caro então de 20% a 25%, né, de aumento de custo, né, duplicar a variedade. Não chega a ser mais caro, na verdade, né? Ficam na mesma, em termos de proporção, na mesma proporção. Então, uma empresa que trabalha com numa metodologia de produção em massa, por exemplo, né? Se tu está numa condição de ampla, né? Numa condição de mercado comprador, um mercado amplo, né? Onde tu tem uma lógica de muita demanda para pouca produção, né? Ou de um mercado favorável, de
de uma maré favorável de mercado, né, de consumo, né? Então tu pode até apostar na variedade, né? Porque tu vai conseguir ganhar, né? Tu vai conseguir ganhar no longo prazo ali, né? Mas na medida que que há um crescimento lento, há uma global, numa economia global, um crescimento lento, e há uma competitividade, um ambiente competitivo, né? E um ambiente de incerteza em relação à demanda, de quanto que vão me comprar, quanto que eu vou conseguir vender e tal. Então tu acaba fazendo o que? Diminuindo a tua variedade, tendo que diminuir a tua variedade e apostar em um ou dois produtos, enfim, né? Apostar em alguns produtos principais e produzir em escala, né? Então uma empresa que trabalha nos dias de hoje com uma produção com produção em massa, né? Ela teria que produzir uma coisa só, né? Ela teria que voltar a produzir, então ela não conseguiria atender a questão da variedade, né? Ela teria que diminuir, e essa questão da variedade, né, poderia tirar ela da competição, né? Poderia tirar ela do ambiente competitivo. Em condições de demanda, né, alta demanda, né, e baixa oferta, né, como é que funciona a composição de preço, né? O preço, basicamente, né, é o teu custo de produção mais o lucro que tu deseja, né? Então qual é o preço? É quanto custou para mim produzir mais o lucro que eu quero, meus custos fixos, meus custos variáveis, minhas despesas administrativas, né? E mais o lucro que eu quero ganhar, né? Essa é a montagem de preços, né? Baseado, né, numa condição, digamos, antes dos anos 70, né? E essa lógica aqui, ela diz o seguinte, né? Bom, se eu vou vender de qualquer maneira, né? Porque a minha demanda, eu tenho muita demanda, né? Qualquer coisa que eu colocar, qualquer quantia que eu colocar de produto vai ser vendido, né? Uma condição dessas, né? Então fica fácil tu montar um preço, né? Basta tu ter uma contabilidade, uma boa contabilidade de custos, né? Pega o teu custo, bota um lucro que tu quer ganhar, é o teu preço que tu vai vender, né? E aí acontece uma coisa interessante, é que nesse caso o mercado ou o consumidor, ele paga por toda a tua ineficiência, porque tu vai simplesmente colocar teu custo. Essa era a lógica de mercado antes dos anos 70, né? Todo o teu desperdício que tu não dava bola, que as empresas não desconsideravam, né? Todo esse desperdício era pago pelo consumidor, né? Porque não tinha outra alternativa, né? Não tinha Então, essa lógica aqui diz o seguinte: qual é o meu custo, independente do meu, se eu trabalhei bem, se eu trabalhei mal, se foi eficiente, se não foi, né? O cara vai comprar, né? Vai pagar por isso, né? Só que aí surgem as novas normas de concorrência, né? Após a crise do petróleo, e aí a fórmula é a mesma, só que com esses elementos da fórmula mudados de posição, né? Traz uma outra perspectiva do negócio, né? Onde quem define o preço não é mais tu, né? Não é mais a empresa que define o preço, mas sim uma concorrência, né? À medida que tu entra em mercados maduros, por exemplo, né? De automóveis, o mercado aí mercado maduro, né? Mercado, sei lá, de indústria do vestuário, né? A indústria de bebidas, por exemplo, né? Mercados maduros,
né? Então não é tu que define o preço, quem define o preço é o mercado, né? Eu não posso botar o preço que eu quero, tenho que botar o preço de mercado, né? E eu tenho o meu custo de produção, né? E o meu lucro vai ser o seguinte: se eu tiver um baixo custo de produção, quanto mais porque o preço já tá definido, né? O preço já está definido. Quanto mais baixo for o meu custo de produção, maior vai ser o meu lucro, né? Então o foco nesse caso aqui, né, é diminuir o custo de produção, né? Aí, então o que acontece? Aí já entra a questão das perdas, né, da análise de perdas no processo produtivo, né, de eficiência, melhorias tecnológicas de máquina, né, enfim, automatização, né, com o objetivo de baixar teus custos, né, porque o consumidor já não paga mais pela tua ineficiência. E o que sobrar disso é o teu lucro. E foi aqui que o sistema Toyota de produção começou a se destacar, porque ela achou uma maneira sistemática, né, um sistema, uma forma de enxergar o sistema produtivo, né, em que ela combateu ferozmente os desperdícios, né, que a produção em massa não combatia, né. E aí, uma condição mais atual ainda, né? Uma condição mais atual é outra condição, né, de altíssima competitividade, né, atual, digamos assim. Da mesma forma, só que olhada por um outro ângulo, né, onde o preço já está definido e a tua margem de lucro já é praticável, também já é praticamente definido. E isso faz então tu pensar no seguinte: resta saber se eu tenho condições, né? Eu tenho que projetar meu custo, né? Eu tenho que projetar meu custo. E ele não envolve só a questão da produção, né, de melhoria de eficiência de produção, né? Eu tenho que saber se o preço é esse e o meu lucro é esse. Eu quero saber se eu consigo chegar nesse custo, né? Então eu tenho que projetar o meu sistema produtivo nesse custo-alvo aqui, né? Não é mais uma questão de baixar os custos da tua fábrica, né, mas sim é tu projetar o teu custo, né, baseado num preço de mercado e num lucro pré-estabelecido, né, seja por mercado também, por pressão de competição entre empresas, né, e seja também pelas tuas estratégias de empresa, né, como empresa. Então, o projetar o custo significa projetar a produção, né, para atingir um custo-alvo, né? Projetar a produção, e não só a produção, mas toda a cadeia produtiva, né? É projetar teus fornecedores, né? Como vai funcionar o trabalho com teus fornecedores. A gente vai ver que o sistema Toyota de produção, né, não sei se vocês chegaram a ler isso, né? Mas os fornecedores, eles também trabalham, os fornecedores da Toyota também trabalham, né, no sistema Toyota de produção, né, alinhado com a metodologia da Toyota para atender a questão do just in time, de entregar o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, né? Então, o mecanismo está alinhado com o teu fornecedor, né, para que o teu fornecedor também consiga reduzir o custo dele, né? Assim como as tuas estratégias de venda, as tuas compras, tua metodologia em compras, enfim. Então, é toda a cadeia, né? É um projeto de toda a cadeia, né, baseado num custo-alvo, né,
é um pouco mais complexo. Então tu projeta, né? É a questão do projeto da cadeia de valor, cadeia de produção. E entra uma questão muito interessante aqui, né, nessas duas últimas equações aqui, essas últimas fórmulas, que é o seguinte, né, para melhorar essa condição de preço aqui, né, de preço e consequentemente lucratividade, né, entra a questão da importância da inovação, né, da diferenciação do teu produto. Porque se tu está trabalhando com um produto igual ao dos outros, o teu preço está condicionado a isso aqui, está condicionado aos dos outros, à concorrência, né? Mas na medida que tu imprime algo diferente no teu produto, como qualidade, como um novo design, um projeto novo, uma proposta nova, né? Enfim, algo que diferencia o teu produto dos demais, né? E aí entra a questão da inovação, né? Da importância da inovação para te conseguir trabalhar melhor o teu preço, porque um produto inovador tem uma abertura mais flexível em relação ao preço, né? Se tu pegar e abrir uma barbearia em Rio Grande, né? Tu tá entrando numa barbearia convencional, né? Como tem aberto aí diversas, né? Não só em Rio Grande, mas acho que talvez em todo o Brasil, né? Essas barbearias gourmet, né? Essas barbearias, elas entram num ambiente extremamente competitivo, né? Entram num mar vermelho, que a gente chama, né? Num ambiente de tubarão, né? Num mar de tubarão, né? Cheio de tubarão. Onde tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que botar aí começa as competição de preço. Eu cobro 15 pila, né? Pô, o cara ali da outra barbearia mais à frente ali tem uma baita estrutura, não sei o que, tem que cobrar, sei lá, 30 pila no mínimo, enquanto o outro abre uma portinha ali e tal, com uma estrutura bem mais enxuta e cobra 15 pila ali, pagando para trabalhar e tal, né? E aí, né? E o consumidor, ele vai aonde, né? Ele vai no preço, né? Se esse cara corta cabelo, né? Do mesmo jeito que o outro corta, né? Não tem grandes habilidades, né? Vou no preço. Então tu precisa ter na tua barbearia, por exemplo, um diferencial, né? Tu tem que oferecer alguma coisa a mais para te poder cobrar um pouco a mais, para te agregar valor ao produto. Então essa é a lógica, né, do preço, né, Então nessa lógica, né, nessa lógica atual, né, dos mercados, da indústria, né, então entram algumas outras dimensões, outras dimensões, que não só o preço, né, ou a quantidade, enfim, mas também entra a qualidade, né, a qualidade no sentido de funcionamento daquilo que tu está vendendo, né, e na diferenciação, né, como a qualidade como elemento de diferenciação, né, a flexibilidade, né, em responder às oscilações de mercado, né, a tua flexibilidade por exemplo, a indústria automotiva hoje passa por uma revolução, né, para o carro elétrico, né. Agora, há uns dias atrás, a Volvo parece que já anunciou que não vai mais produzir caminhão a combustão aqui no Brasil. Uma notícia mais ou menos assim, né. Eu não sei se vai deixar de produzir totalmente, se alguém tiver essa informação aí mais precisa, mas vai deixar de produzir caminhão com motor a combustão daqui a algum tempo, né?
Estou aqui ainda? Estou. Mas o que está acontecendo? A Volvo, será que vai jogar as máquinas dela toda fora, vai tudo fora e vai construir uma empresa nova? Não. A fábrica tem flexibilidade, né, para responder a uma oscilação de mercado, a uma tendência de mercado. Né? E essa flexibilização, claro que ela pode ser uma flexibilização no sentido de uma mudança gradual, né, por exemplo, de um carro, de um motor a combustão para um motor elétrico, né? Ou pode ser uma flexibilidade mais rápida, por exemplo, uma flexibilidade de oscilação de demanda, por exemplo, né? Se baixou a demanda, nós baixamos a produção; se aumentou a demanda, nós aumentamos a produção. Então, essa flexibilidade de trabalho, né? E a flexibilidade no sentido também de responder de maneira eficiente a produtos diferentes, né? Bom, agora vai entrar um carro, né, um carro sedã, depois agora vai entrar um carro hatch, entrar um modelo X, né? Então essa oscilação, essa mudança de produtos, né, a empresa, a indústria, a fábrica, ela precisa ter essa flexibilidade, né? Atendimento e tempo de resposta também, né, é outra dimensão, né? O tempo de resposta a essa oscilação, né? É isso que a gente estava falando, né? E a inovação, né? Outra dimensão que entra, né, nas novas tendências de mercado. Seja a inovação, né? E a inovação não significa necessariamente, né, uma tecnologia high-tech, né? Uma tecnologia de ponta, né? Isso não necessariamente é inovação, né? Pode ser um produto novo, né? A inovação no sentido de produto novo, né? Em processos, uma inovação no teu processo, né? Uma mudança no teu processo pode ser uma inovação, né? Uma mudança no teu sistema de organização, de gestão, de administração, né, pode ser uma inovação, né? Inovação em relação a materiais, né? Aí sim, novos materiais, por exemplo, né? E inovação em relação a abordagem de mercado, né? Abordagem com relação ao mercado, né? A inovação pode trabalhar em diversos campos aqui, né? Não necessariamente que é uma tecnologia high-tech, né? Óbvio que uma máquina mais moderna, né, com funções melhoradas, né, também é uma inovação. Mas isso não garante, né, que a tua eficiência, como a gente vai ver mais à frente, né, não garante, uma máquina moderna não garante que a tua eficiência produtiva vai ser boa, né, ou vai melhorar de maneira significativa, que pague o teu investimento. Então, falando assim de diferenças competitivas, né, entre países, né, o que diferencia, né, um país, né, um país, por exemplo, ser mais competitivo, né, do que outro, seja para instalações de empresas, ou seja como país mesmo, né, em termos regulatórios, né, para dar suporte ao sistema industrial, né. Basicamente, né, a competição, né, diferenças competitivas entre países estão relacionadas ao acesso ao crédito, né, para empresas, políticas de incentivo, né, por exemplo, à inovação, né, políticas de incentivo à modernização de infraestrutura, políticas de incentivo tributários, né? Mão de obra, né? A qualidade e o custo da mão de obra, né, é um diferencial. Hoje se fala muito na questão da mão de obra, né? Na questão das mudanças
das mudanças rápidas que estão acontecendo na indústria, né? Dessa mão de obra, da gente aqui no Brasil ter um déficit grave aí de mão de obra qualificada para trabalhar em sistemas operacionais, assim, né? Em sistemas produtivos modernos, né? Tamanho do mercado, né? De consumo, né? Tamanho do mercado consumidor. Está falando aí da China, né? Está falando do Brasil, onde temos um grande mercado de consumo, mas um grande número de pessoas também não adianta nada se tu vende carro, né? Vende carro e para vender carro as pessoas precisam, para comprar carro as pessoas precisam de renda, né? E a infraestrutura do país, né? Infraestrutura de estradas, infraestrutura de energia, né? Diversas, infraestrutura de cidades, entre outros, tá? Para citar alguns. E aí, fazendo um parênteses aqui, né? Essa análise e monitoramento do ambiente econômico, né? Cabe à função de marketing das empresas, né? Então, o marketing o marketing das empresas trabalha como se fosse um sensor, né? Das empresas a questões de mercado, né? Pesquisas de mercado, né? Aí isso, os setores de marketing, eles vão a complexidade, né, muito variadas, né? Tende a alta complexidade, né, de um setor, de uma análise de marketing a marketing bastante simples, né, dependendo da atuação da tua empresa, né? Por exemplo, se tu está falando de mercado do mercado global, né? Uma empresa que atua no mercado global, ela tem que ter um setor de marketing fortíssimo, né? Porque se ela atua internacionalmente, né? Ela tem que tem que conhecer a cultura dos outros países, tem que conhecer o comportamento de consumo dos outros países, tem que prever, né, isso, né? Então, o marketing é um sensor, né, do ambiente externo à empresa, né, trazendo informações para dentro da empresa, né, para que ela se regule, né, para que o ambiente produtivo, o sistema produtivo se regule, né, e responda a esse mercado, né. E obviamente que o marketing também leva o produto, né, a empresa ao mercado. Assim como ele recebe informações, ele leva essas informações para o mercado. Então a gente vai dar uma olhada na questão brasileira, né? Vamos dar uma comparada com outros países, assim, né? Em termos de escala de produção, né? Nossa escala de produção, e aí vamos pegar o automóvel aí porque o automóvel, ele é um segmento que ele tem uma cadeia produtiva violenta, né? Ele interfere em muita coisa, né? Então não é só o automóvel, né? Mas é toda a cadeia produtiva do automóvel, né? Então, se o setor automobilístico vai bem, né? Uma cadeia inteira, né, que cerca o setor automobilístico vai bem, né? E isso impacta fortemente as sociedades, né? Então a gente vai dar uma comparada no mercado brasileiro, né, a escala de produção em relação a outros países, né, diversidade também de produtos, né, vamos dar uma olhada nisso, né, em como a variedade de produtos, né, aumentou aqui no Brasil, né, e uma coisa interessante aqui que a gente vai ver, né, no custo do fator produção, né, os custos produtivos, né, brasileiros em relação a outros países.
pegar um site aqui. Acho que eu já salvei ele. Já salvei. Tá aqui. Tá. Isso aqui eu peguei da internet, tá? Isso aqui é produção de automóveis, né? Isso inclui ônibus, de automotores, digamos assim, né? Carros de passeio, caminhões, enfim. Vamos pegar e aqui tem uma série histórica até 2015, tá? Mas já nos dá uma boa referência. Vamos pegar os anos 80, tinha mais aqui, mas os anos 80 é interessante. Se a gente pegar e analisar, olha a capacidade produtiva, por exemplo, vamos pegar o Brasil, né? O Brasil tinha uma capacidade produtiva aqui de 1.165.000 carros, né? Automotores, na verdade, né? Bom, a gente produzia tanto quanto a Espanha, né? Produzia mais que a Índia, né? Produzia mais que o México, mais que a Índia, mais que a Coreia, né? Metade um terço da Alemanha, né? O Japão, olha o Japão, justamente quando no ápice, né? Quando surge, né? Quando o sistema Toyota de produção se consolida como um sistema dominante, né? Olha o Japão produzindo 11 milhões de carros ano, né? Em 1980, enquanto os Estados Unidos produziam 8 milhões. Né? O Japão produzia mais carros que os Estados Unidos. E olha que se tu pegar o Japão de 1980 até 2015, ele produz praticamente a mesma coisa, de 11 milhões em 1980, né, para 9 milhões em 2015. Talvez hoje esteja mais ou menos nessa, claro, pré-pandemia ali, né? Talvez hoje esteja mais ou menos nessa, olha a estabilidade, né, dos caras, né? Estabilidade. Se tu pegar o Brasil, né, e analisar a série histórica aqui, de 1 milhão, depois deu uma caída nos anos 90, 1.600.000, 2 milhões, 3 milhões, né, subiu, em 2015 começa uma queda, né. Hoje a gente está em queda no processo produtivo, né? Eu até nem sei quanto está hoje, até poderia dar uma olhada. Quantos milhões de carros ano a gente produz em 2020? Produziu antes, pré-pandemia, 2019, né? Pré-pandemia, ou 2018. Quando é que começou a pandemia? Eu já nem sei mais, 2020, né? E agora olha a China, né? Enquanto em 1980 nós produzíamos 1.165.000, a China produzia 222 mil carros, né? Produzia 10%, 20% do que nós produzíamos. Olha só o que aconteceu com a China. Dobrou na década de 90, triplicou em 95, em 5 anos, e assim foi, até que em 20 anos, em 35 anos, em 30 anos, aumentou aí em 20 vezes, 10 vezes a 222 mil, 2 milhões, em 100 vezes a produção. Tem noção disso? Olha o que os caras eram em 1980, 222 mil carros ano, passaram para 24 milhões de carros ano. E olha o Brasil, né? O Brasil, né, nas dimensões continentais que tem, né, produz 2 milhões e meio de carros
Produz menos que a Alemanha, menos que Japão, menos que Estados Unidos, menos que China. Né? Interessante isso, né? Então a gente tem uma escala, né, de produção relativamente baixa, né? Pegar, se comparar com países desenvolvidos, né? Outra questão é a diversidade dos produtos, né? Olha como a variedade de produção de uma empresa de autopeças, né? Em 1990, meados da década de 90 aqui, tinha uma determinada variedade, né? Em 2000, em 6 anos, essa variedade multiplicou por 5 a variedade de peças produzidas, né? Mais montadoras entraram no país, né? Lá na abertura lá no Collor, lá na abertura do país lá, na época do que o Collor disse que o Brasil só tinha carroça e tal, houve uma liberação ao mercado externo, né? De entrar no Brasil, né? De maneira facilitada. Então houve um aumento da variedade de peças produzidas, né? Isso significa que as pessoas estão comprando coisas diferentes, né? Agora vamos dar uma analisada no custo de uma célula de manufatura, tá? Nós vamos pegar uma mesma célula, vou pegar um estudo de caso aqui, tá? Um estudo de caso de uma célula de manufatura, tá? Nós vamos compreender o custo do fator produção de uma célula de manufatura no Brasil e em outros países, tá? Então, pegando a mesma configuração de célula de manufatura, né? Uma célula de manufatura é um conjunto de máquinas, né, que vão fazer uma determinada peça, por exemplo, ou uma determinada sequência de operações em comum, né, agrupadas. Então, com tecnologias semelhantes aí, né, por exemplo, essa célula tem 3 tornos CNC, né, um forno, né, de indução, né, uma brochadeira, uma balanceadora, uma fresadora, né, uma furadeira, rosqueadeira e uma retífica, né. Então ela é composta aí por 9 máquinas, tá? Essa é a situação. Vamos dar uma olhada então. Os parâmetros para cálculo de custo de trabalho. O valor da hora de trabalho e mão de obra, né? O valor da hora do trabalhador. No Brasil, né? Considerando aí uma média, considerando o ABC paulista, né? Tá? Que foi esse caso aqui. Tá? Esse é um estudo de caso de 2005. No Brasil, 5,29 a hora, o custo, né, de mão de obra, né, 5,29. Nos Estados Unidos, dólares. Nos Estados Unidos, 30 dólares a hora. E no Japão, 25 dólares a hora. Então, como a gente colocou tudo na mesma moeda, né, numa moeda internacional, né, de padrão internacional, a gente compara uma coisa com a outra. Tá. Digamos que 6 trabalhadores vão atuar nessa célula de trabalho, nessa célula daquela célula de manufatura ali. 6 trabalhadores, né? Uma jornada mensal, né? 3 turnos. Então, o horário, né? O valor da hora do cara, vezes 6 horas, né? Vezes 176 horas de trabalho,
né? Vezes 3 turnos aqui, então tu tem um custo aqui, né? Então veja o seguinte, né? Essas mesmas condições para Brasil, Estados Unidos e Japão, nós temos um custo de mão de obra de $16 mil mês para aquela célula de manufatura, né? De $16 mil mês. Nos Estados Unidos nós temos $96 mil mês e no Japão $79.200 mês. Olha a diferença de custo de mão de obra. Outra análise do custo dessa célula de manufatura é o valor das máquinas, né? Quanto custa essa máquina? Se tu somar, né, no Brasil, né, esse custo em dólares, tá? E nos Estados Unidos e Japão a gente tem os tornos, por exemplo, aqui no Brasil a gente consegue por 100, nos Estados Unidos e Japão 65, né? Têmpera de indução 350, nos Estados Unidos esse valor aqui, né? Uma fresadora 120 nos Estados Unidos, a mesma fresadora $78 mil. Claro, bom, dólares, né? Dólares. Nos Estados Unidos e Japão. Então, e numa condição, claro, hoje, claro, isso aqui está em dólar, né? Mas tu pensa tu comprar uma máquina importada, né? Hoje, nessa condição do dólar, né? Que tá coisa maluca, né? Mas tá. A questão é a seguinte, ó, a questão é que ele compara aqui que a mesma célula de manufatura tu compraria por $1.660, $660 mil, e 1 milhão nos Estados Unidos e Japão, que seriam basicamente o mesmo preço. Um aumento aí de 60%, pode-se dizer, né, em relação ao outro. Só que tem um detalhe, né? Para fins contábeis, né? Para fins contábeis, a gente não considera assim, vou desembolsar 1.600.000. Para fins contábeis da empresa, tu vai ter um empréstimo, por exemplo, para um financiamento para fazer isso, e tu vai ter tu vai colocar esse cálculo de 1.600.000, né, num processo de depreciação dessa máquina de 10 anos. Então tu vai pagar esse 1.600.000 aqui, por exemplo, em 10 anos. Então a gente pode comparar, por exemplo, aqui, ó, custo equipamento mês. Aqui a gente já está, custo de mão de obra a gente já tinha feito, né? A gente já tinha olhado, 16 mil no Brasil, 96 nos Estados Unidos, 79 no Japão, custo de mão de obra mês. Equipamentos mês, considerando a depreciação do equipamento, né? Considerando o teu custo de depreciação desse equipamento, né? $15 mil no Brasil e $10 mil no Japão e nos Estados Unidos. Ou seja, não tem diferença nenhuma, ou muito pouca, né? A diferença de equipamento, né? O custo de equipamento, né? Depreciação no Brasil, depreciação nos Estados Unidos e Japão, considerando 10 anos de vida. Então, custo mês de uma célula de manufatura, $32 mil no Brasil, $106 mil nos Estados Unidos e $89 mil no Japão. Aí entra uma pergunta, né, que a gente... o problema no Brasil é CLT, o problema no Brasil é não sei o que a mão de obra é cara, é isso, não tem condições de pagar salário, mas não é bem assim, né? Isso não pode ser generalizado, isso tem que ser analisado com muita calma, né? Muita calma. Tu pega uma empresa, por exemplo, como a Yara, né? A Yara é uma multinacional, né?
a Yara não poderia reclamar, eu não vejo, por exemplo, dessa forma, talvez eu não tenha embasamento suficiente, ou, enfim, mas me parece que uma empresa como a Yara, por exemplo, não pode reclamar do custo de mão de obra no Brasil, né? Pelo menos não o custo da mão de obra, até porque provavelmente deve trabalhar em alguma medida, deve trabalhar com dólar, né? Trabalha com dólar, é uma empresa internacional, com escopo internacional, né? Ela trabalha em dólar, né, cara? O dólar com uma valorização do jeito que está em relação à nossa moeda hoje, né? Custo de mão de obra não é um problema, né? Então o que é caro para nós, né? Máquina é caro para nós. Máquina é caro. Comprar, adquirir uma máquina é caro, né? E aí entra aquelas questões do seguinte, né? Deixa eu falar mais uma outra condição, né? Outra coisa. Aspectos financeiros, né? Bom, toda empresa, né? Então a gente falou sobre questões de escala, né? Escala em relação a outros países, né? Capacidade de produção, né? A gente falou sobre variedade, né? Sobre a necessidade de variedade. A gente falou sobre o custo de uma unidade de produção, né? De uma célula de manufatura. Outra questão é a necessidade de capital de giro, né? Porque as empresas precisam de estoques. As empresas têm ativos fixos, máquinas, né? As empresas têm um tempo de atravessamento dessa matéria-prima, né? O lead time que a gente vai chamar, né? Isso tudo, tu imagina tu comprou uma porção de material, digamos assim, né? Tu comprou aquela porção de material, o tempo do desembolso dessa porção de material até ela atravessar o processo de transformação e ser entregue, tu receber essa grana, esse é o lead time, né? É o tempo de tu desembolsar para comprar uma porção de material, transformar ela e receber aquela porção de material, né? Manufaturado. Esse é o lead time, né? E isso é um custo, né? Porque o dinheiro ele não está parado no tempo, né? O dinheiro ele não é estático, o dinheiro ele oscila no tempo baseado numa taxa de juros, né? Então o dinheiro hoje não é o mesmo dinheiro amanhã, né? A quantidade hoje não é a mesma quantidade amanhã, né? Então tu precisa de estoque, tu precisa de ativos fixos, né? Tu precisa de ativos fixos e tu precisa de um tempo desse lead time, né? De lead time. Então isso tudo gera um capital de giro, né? O que a gente chama de capital de giro, a necessidade que a empresa tem de ter dinheiro em mãos para sustentar um giro, né, da empresa. Então, se a gente analisar outros países, né, taxa de juros do Brasil 13% ao ano, a Alemanha 2,7% ao ano, Estados Unidos 5,25% ao ano, Japão 0,5% ao ano, né? Inflação, né? Então aqui a gente já analisa também, já pode ver uma questão de competitividade do ponto de vista já mais político também, né? De estratégia política, né? Hoje eu não sei, isso aqui é dados de 2007, né? Hoje provavelmente está diferente isso aqui no Brasil, essa taxa de juros no Brasil. Mas acontece o seguinte, né? Acontece que teu dinheiro, né? Os investimentos, né? Eles estão baseados nessas taxas de juros aqui, né? Então, se eu for te emprestar dinheiro, por que eu vou te emprestar dinheiro, né?
se a tua empresa, né, se eu tenho uma taxa se eu aplicar em taxas em papéis de governo, por exemplo, né, a 13,25% ao ano, né, por que eu vou investir na tua empresa? Então, basicamente, né, o Brasil tem uma baixa escala de produção, né, a gente tem um crescimento estagnado, né, um crescimento econômico estagnado. Temos altas taxas de juros aplicadas ao capital de giro, né, e falta de políticas de incentivo, né, uma problemática brasileira, assim, né. Só que em comparação com outros países, né, nossos custos de mão de obra são muito baixos, né, e custos de capitais são altos, né. Os custos de capitais, ou seja, estoque, né, capital de giro, vamos dizer assim, nossos custos de capital de giro são altos, né. Mas em contrapartida a nossa mão de obra é barata, né. Então a lógica é a seguinte, né, numa realidade brasileira, né, e aí entra a questão assim da adaptabilidade dos sistemas de produção, né. Por exemplo, se tu pegar o sistema Toyota de produção, lá no Japão é uma coisa, no Brasil é uma outra condição, a filosofia é aplicável, né, mas agora as nuances, né, de cada país, de cada empresa, né, tem que ser adaptadas, né. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, né, a gente precisa pensar em melhorar a utilização dos ativos, né, a eficiência dos nossos ativos, né, antes de comprar uma máquina nova, né, antes de investir em máquina, em capital de giro, né, ou seja, antes de investir dinheiro, né, desembolsar dinheiro para recuperar lá na frente, né, passa por uma utilização melhor desses ativos fixos, né? Uma eficiência melhor dos ativos fixos, que são máquinas, por exemplo, né? E melhorar a qualificação da mão de obra, né? Então a gente tem, do ponto de vista internacional, a nossa mão de obra ela é muito mais barata, né? Então por que não investir em qualificação de mão de obra, né? Que em contrapartida tu vai ao encontro de melhoria de qualidade, né? Na medida que tu qualifica a mão de obra, tu também melhora a tua qualidade, né? A tua versatilidade de produtos, né? Então a ideia principal é melhorar a qualificação de mão de obra, é uma forma de olhar, né? De investimento em mão de obra, né? Já que os nossos salários são baixos em relação ao mercado internacional, né? Então, o investimento em mão de obra, em qualificação de mão de obra e uma melhoria de eficiência dos recursos, né? Isso aqui que a gente vai trabalhar bastante, eficiência de recursos. E investimentos em inovação para agregar valor, né? Na medida, aquela questão do preço, né? Se tu entra num produto, tu tem um produto o qual esse produto ele é igual aos outros, os demais, tu condiciona o teu preço à concorrência, né? Mas na medida que tu agrega valor com inovação, né? Aí tu pode trabalhar de uma maneira mais confortável o teu preço, né? Porque aí tu está trabalhando com um produto diferente, né? Baseado numa necessidade de mercado, né? A partir de uma análise de marketing. Então, a inovação para agregar valor, né? Bom, vou parar por aqui, porque a ideia era dar uma contextualizada, né,
nessa questão de comparativos de mercados, né, de competitividade, de comparar um pouco o que a situação do Brasil em relação a outros países, né, desenvolvidos, né, e acho que talvez o principal, né, é chegar numa conclusão, né, é chegar na seguinte conclusão, né, é que os nossos olhares eles têm que estar voltados, né, para a eficiência dos nossos recursos, né, para a qualificação de mão de obra e para investimentos em inovação, com o objetivo de agregar valor. Essa é talvez a conclusão que eu tiro aqui. E o que a gente vai trabalhar muito aqui, né, é a questão da melhoria de eficiência dos recursos. Isso aqui que nós vamos trabalhar.